Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 12 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Se você for de Campinas ou região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar a mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania debate políticas públicas para pessoas em situação de rua. Agora é lei em Campinas, proposta do vereador Edivaldo Cabelo que cria campanha permanente de divulgação e incentivo ao Salão Parceiro. E a Associação Comercial e Industrial de Campinas promove a maior conferência de varejo do Brasil. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ACIC, promoveu o evento Varejo Conectado, que foi tema da 12ª edição do Retail Conference 2024 em Campinas. Confira como foi. O prédio do relógio no Complexo Ferroviário foi o palco da 12ª edição do Retail Conference. O evento é realizado pela ACIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, e tem como objetivo apresentar aos varejistas, de maneira descomplicada, as estratégias e as tendências que orientarão o setor no futuro próximo em nível global. O retail é para trazer tendências de varejo para todas as empresas que querem se atualizar. Então a gente, todos os anos, você tem uma série de coisas que acontecem, mas o principal evento de varejo é a NRF, que é um evento que acontece todo ano em Nova York, e ele mostra todas as tendências de varejo, todo mundo que está colocando algum tipo de tecnologia nova ou algum tipo de comportamento novo, leva tudo isso para esse evento. E a gente traz esse conteúdo, traz essa inspiração para o Retail Conference, fazemos isso há 12 anos. Ecossistemas de negócios no varejo foi o tema da palestra realizada pelo arquiteto Júlio Tacano, um dos palestrantes do evento. Rafael, a importância de um evento como esse é promover o desenvolvimento sócio, intelectual e econômico de uma cidade como Campinas, que é a maior região metropolitana do grande estado de São Paulo. Quando nós falamos em varejo, ser conectado, significa que eu estou integrando a loja física com a digital. É um termo bastante conhecido, phygital. Porém, a transformação digital por quais as empresas precisam passar, a mudança de mindset, é necessário muita ajuda, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E aqui nós temos empresas que também estão expondo, porque aqui é congresso e feira, que permite com que essas inovações cheguem mais rápido para os empresários aqui de Campinas e região. Então, termos como casa ou loja conectada fazem com que a mudança de mindset ocorra de forma mais rápida, permitindo que a gente possa atravessar com mais rapidez a adversidade econômica porque nós estamos passando agora. Uma das novidades do Retail Conference 2024 é fazer parte da programação do Campinas Innovation Week, um evento de grande porte sobre tecnologias e tendências que vai ocorrer até o dia 14 de junho. 4 grandes eventos que já eram consolidados, o Retail Conference 12ª edição, para dentro de uma única semana, que é uma semana de eventos de inovação. Então, daí fortalecendo esse ecossistema da cidade de Campinas. Já é muito forte, né? Eu acho que é consolidado o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, já se fala muito de inovação, né? Então, fortalecido pelas Deep Techs, quer dizer, muita ciência embarcada, né, na inovação. E trazer o evento para Campinas, o Retail Conference e o Campinas Innovation Week, é para marcar, para chamar a atenção das pessoas, até de quem mora aqui, que não tem a percepção daquilo que já acontece na cidade. A gente costuma dizer do futuro que já está aqui em Campinas. A vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, comandou a reunião que tratou da Operação Retorno sobre moradores em situação de rua que, com frequência, são enviados para cidades vizinhas.
e o impacto desta ação, tanto para as pessoas quanto para as cidades. A 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania foi promovida pela vereadora e presidente da comissão, Paola Miguel. Na ocasião, o destaque foi para a Operação Retorno, por iniciativa da Prefeitura de Campinas, que detectou que alguns moradores em situação de rua são, na verdade, de outras cidades. E isso faz com que a nossa demanda cresça de pessoas que, infelizmente, não conhecem o nosso sistema, não têm um vínculo com a cidade, nem de relação de nascimento, nem de familiares, e isso torna ainda mais difícil para que essa população saia da situação de rua. O convidado, que é presidente do Movimento Nacional da População de Rua, falou da importância de criar mecanismos de emancipação para essa população. Hoje nós voltamos com a CIAMP Rua Nacional. Foi feito o lançamento do Ruas Invisíveis, né, que é a Política Nacional para a População em Situação de Rua. É importante que os municípios e os estados aderem a essa política e comecem a desenvolver, de fato, políticas públicas que possam ajudar essa população a superar a situação de rua, né, e sair desse assistencialismo que está muito focado apenas em dar comida e operações de baixa temperatura ou altas temperaturas, né? A vereadora Paola Miguel destacou a função da moradia e da geração de renda no resgate da dignidade da população em situação de rua. Tem alguns programas, né, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, que é o Housing First, que oferece uma moradia para a população em situação de rua, para que ela possa ter um local onde dormir, para começar a se organizar. Teria uma supervisão do Estado, então, para verificar quais as condições também, né, e a utilização que essa pessoa está fazendo dessa moradia. Seria oferecido um emprego também, né, no período de 6 horas. Tem algumas cidades aqui que já estão tendo essa experiência, como a cidade de Franca, por exemplo, e Curitiba, que aí depois, né, com esse estímulo, com a moradia e com esse trabalho, muitas vezes as pessoas conseguem sair, né, desse espaço que é transitório e conseguir sim aí alugar o seu próprio espaço, com o dinheiro, com as suas próprias regras. Hora de homenagem aqui no Jornal Câmara Notícia, porque por iniciativa do vereador Paulo Haddad, a Câmara Municipal de Campinas concedeu o título de cidadão campineiro a Manuel Eugênio Queiroz. Em prestigiada sessão solene realizada na Casa de Portugal, Manuel Eugênio Queiroz, português de nascença, recebeu uma importante homenagem, o título de cidadão campineiro. A honraria proposta pelo vereador Paulo Haddad e aprovada no Legislativo campineiro foi entregue ao empresário como homenagem aos serviços relevantes prestados ao município. Esses diplomas, essas medalhas, eu as considero de muita valia, né? Algumas pessoas, elas simplesmente não dão o devido valor. Isso é apenas um diploma, isso é apenas uma medalha. Não. A Câmara Municipal de Campinas, ela se debruça, né, nos projetos, e para o Queiroz receber hoje essa homenagem, passou por um projeto de decreto legislativo, que é o projeto número 13 de 2024, passou pela Comissão Especial de Honraria, foi aprovado na comissão, foi para plenário para ser votado e foi aprovado por unanimidade, viu, Queiroz? Por todos os vereadores da casa, os 33 vereadores da casa. Então... Imigrante que chegou na cidade em 1985, convidado por alguns amigos portugueses, fez parte de uma sociedade entre 3 restaurantes e uma fábrica de chocolates. No ano de 2002, desfez os negócios e adquiriu um bar. No ano de 2008 até 2020, fez parte integrante dos colaboradores da Casa de Portugal. Sintam-se todos abraçados por mim, porque estou muito emocionado. Sempre achei que tinha muitos amigos, mas agora percebi que tenho mais do que aquilo que eu esperava. Quero agradecer, em primeiro lugar, aos meus filhos e à minha esposa pelo apoio que me deram. E, em segundo, agradecer à nossa Presidente da Casa de Portugal
doutora Ana Calvinho, e o vice-cônsul da casa, Sr. Pedro Peixoto, pela lembrança que eles tiveram, porque na minha cabeça isso nunca passou. E, em segundo, quero agradecer a esta casa pelos amigos que me deu, porque aqui eu ganhei irmãos, filhos e netos. E falo isso com muito orgulho. Portanto, sintam-se todos abraçados e muito obrigados. Agora é lei. Proposta realizada pelo vereador Edivaldo Cabello é sancionada pelo Executivo. E agora existe uma campanha permanente de divulgação e incentivo ao salão parceiro na cidade. Foi publicada no Diário Oficial do Município a Lei número 16.579, de 5 de junho de 2024, que institui no âmbito do município de Campinas a campanha permanente de divulgação e incentivo ao Salão Parceiro, de autoria do vereador Edivaldo Cabello. O intuito desse nosso projeto é estabelecer no calendário municipal a conscientização de divulgação da lei do Salão Parceiro, que hoje nós temos em Campinas aí mais de, entre o que estão na informalidade e na formalidade, entre 20 e 30 mil profissionais no segmento da área da beleza. E muitos deles não têm o conhecimento sobre a questão da lei do salão parceiro e o profissional parceiro. Então, sentindo essa necessidade de levar isso até os salões. O projeto foi protocolado em setembro de 2023 e passou pela análise das comissões de Constituição e Legalidade e de Administração Pública. Foi aprovado em 29 de abril de 2024 em primeira votação e em 8 de maio deste ano em segunda votação, durante a 26ª reunião ordinária. Para o parlamentar, o principal objetivo é regularizar uma prática frequente nos salões de beleza, a contratação de profissionais sob o regime de trabalhadores autônomos. Nós temos desde a Associação dos Cabeleireiros e várias academias também, que nós vamos estar elaborando uma cartilha com passo a passo e especificando uma espécie de cicerone, como o profissional navegar na lei do salão parceiro. Porque eu visitei algumas barbearias aí, que eles não tinham o menor conhecimento e nem que existia isso daí. Porque com a lei do salão parceiro, ele pode abrir um MEI, e ele abrindo um MEI, isso já contribui para ele na questão da aposentadoria dele, ele vai poder ter a maquininha dele lá, ele vai poder também, se ele vir a sofrer um tipo de acidente que fica impossibilitado pelo INSS, ele vai ter um seguro também, e dentre outras vantagens que você que é cabeleireiro, que é barbeiro, esteticista, manicure, que essa lei traz para segurar para vocês. Os benefícios para quem se encaixa neste modelo de trabalho são vários, como, por exemplo, o empreendedorismo, a segurança jurídica entre o trabalhador e o salão e, principalmente, a chance do aumento da renda. O maior benefício desta lei é propor avanços na relação contratual. Cada profissional de beleza poderá continuar atuando para receber a comissão de acordo com os valores de mercado. Em contrapartida, o dono do salão tem a segurança na questão tributária e trabalhista, já que essa modalidade de contrato desobriga as empresas de arcar com encargos como o 13º salário, pagamento da contribuição previdenciária e FGTS. Quem frequenta também, ele vê que a justiça está sobre o profissional que está atendendo ele. Muitas vezes a manicure ou o cabeleireiro ali, ele está trabalhando, está cortando o cabelo da pessoa, mas às vezes ele até reclama pro cliente, do patrão, disso, aquilo, entendeu? E isso vai fazer o quê? Uma sinergia muito bom entre patrão e parceiro, que eles não são funcionário, eles vão ser parceiro, é o salão parceiro e o profissional parceiro, e eles vão ter o entendimento, a ideia é levar esse entendimento da lei do salão parceiro para as barbearias e para os salões de cabeleireiro.
Bom, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária 36ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 15 projetos. Entre eles está em análise final projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que cria o programa Infância Sem Pornografia. A proposta estabelece, entre outras medidas, a proibição de imagens, textos, materiais de divulgação e músicas que contenham pornografia ou obscenidade, tanto nos serviços públicos quanto em eventos apoiados pelo Poder Público Municipal, bem como o acesso de crianças a tal conteúdo. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque no quadro Giro Ambiental desta semana, nós vamos falar sobre as possíveis consequências ambientais se a proposta de emenda à Constituição de número 3 de 2022, a chamada PEC das Praias, for aprovada. E no Giro Ambiental dessa semana, a gente vai repercutir o assunto polêmico da semana, a PEC da praia, que viralizou nas redes sociais, inclusive com o vídeo da atriz Luana Piovani criticando essa PEC, que, se aprovada, vai mudar o regime de privatização das áreas costeiras. As praias poderão ser privatizadas e isso tem um impacto significativo tanto para o meio ambiente quanto para a questão tributária. E para falar sobre esse tema, a gente convidou o geólogo Marco Moraes, que é o autor do livro Planeta Hostil e é especialista em mudanças climáticas e degradação ambiental. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Marco. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigada mais uma vez. E, Marco, como é que fica se essa PEC for aprovada? Quais os impactos que ela pode trazer para o meio ambiente, para a questão dos ecossistemas que dependem ali da área costeira preservada para poder se desenvolver, né? Eu vejo que essa PEC está na contramão do que a gente devia fazer como país, né, como sociedade, porque se na condição atual, em que já existe alguma proteção, a gente está vendo uma grande degradação do meio ambiente costeiro, dos sistemas das zonas costeiras, essa PEC ela virá para facilitar, né, esse tipo de descontrole que já está ocorrendo. A gente está vendo, né, empreendimentos imobiliários em áreas de preservação, destruição de manguezais, enfim, uma série de agressões aos ambientes costeiros na situação atual. O que a gente devia estar fazendo e preocupado como sociedade é ampliar a ação governamental para a proteção das áreas costeiras, né? Lembrando, e quando eu falo isso, não é só dos ecossistemas, mas também das pessoas que moram nessas regiões. Sim, que dependem, inclusive, dos peixes ali, da questão da extração com sustentabilidade para sustentação econômica das famílias, enfim, e até mesmo do abastecimento alimentar da população. Dos vários ambientes costeiros, o que mais preocupa são os manguezais, né? A gente tem uma grande extensão de áreas de manguezais que servem para o sustento de muitas famílias, servem para purificar a água, né, que chega no mar, podem ser explorados economicamente, inclusive do ponto de vista turístico, desde que respeitado a preservação do ecossistema. E os manguezais, lembrando, são berçários da vida marinha, não só do mangue, mas da vida marinha. Muitos peixes que são, inclusive, pescados economicamente, nascem, crescem ali nos manguezais, então a sua destruição afeta todo um ecossistema, não só costeiro, mas também marinho. É uma cadeia mesmo que vai ser impactada se essa PEC for aprovada. Mas eu acho que com essas questões que aconteceram no Rio Grande do Sul, né, Marco? Acho que as pessoas estão muito sensíveis a esse tema, né? Acho que por isso repercutiu tanto. E até o Rodrigo Pacheco falou, calma, gente, que ainda não é prioridade na votação, está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E acho que as pessoas estão sensibilizadas para olhar com mais maturidade para esse tema. Você acha que sim?
Sim, bom, a consulta pública que tá sendo realizada é maciçamente, né, a opinião das pessoas é maciçamente contrária à PEC, porque sob justificativas de reduzir taxas, de receber recursos por conta dos proprietários, né, que vão comprar parte do governo, enfim, nenhuma dessas justificativas que podem ser ajustadas aqui e ali, na questão de taxação, né? Mas nada justifica uma PEC dessa abrangência que descentralize, né, o controle sobre as áreas costeiras. A gente precisa exatamente o contrário, uma espécie de plano nacional para a preservação das áreas costeiras, para as pessoas que vivem ali, para as pessoas que dependem delas economicamente e para uma grande, e até mesmo para os turistas, para os veranistas que querem um ambiente preservado, não querem um ambiente destruído, né? Isso vai na contramão realmente, e um país que é continental e praticamente metade do país todo é margeado pelos oceanos, né? Você acha que isso teria um impacto com relação à questão da subida do nível dos oceanos, que isso também é um tema que está presente, está acontecendo aos nossos olhos aí, dependendo da ressaca do mar, avança dentro das áreas urbanas, inclusive. Você acha que isso também tem que ser considerado, essa questão da subida do nível do mar? Muito bem lembrado, porque a gente está com a perspectiva de subida dos oceanos, avanço da linha de costa. Então, quando eu falo num plano nacional de preservação das zonas costeiras, isso inclui residências, instalações industriais, ou seja, uma série de, de, de empreendimentos e de zonas urbanas que têm que ser protegidas, né? Então, nós estamos falando em preservação de ecossistemas, mas também estamos falando em cuidar das pessoas que vivem nas áreas litorâneas, que podem ser atingidas. Inclusive, esses proprietários que querem privatizar as suas propriedades, talvez daqui a algum tempo não haja mais propriedades, né? O mar tenha invadido e essa ambição toda vai se mostrar inútil, né? Exatamente, esse é o ponto, né, Marco? A gente tem que estar olhando para uma outra direção e ainda um tema tão, assim, a gente fica até surpreso, né, que isso venha para uma discussão pública, né? Marco, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez, você que é autor do livro Planeta Hostil, né? E especialista aí em mudanças climáticas, tem muito a contribuir com a gente. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez. Ok, obrigado, o prazer foi meu. Vamos acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, né, Marco? Isso mesmo, né? Vamos ficar atento. Bom, nós falamos no livro, né? O Planeta Hostil realmente tem vários capítulos sobre os oceanos e as zonas costeiras. Então, quem se interessa pelo tema, está aí uma boa referência. E para você que nos acompanha, continue com a gente, que agora a gente vai fazer aquele giro pelo Brasil e pelo mundo com as principais matérias ambientais que movimentaram essa semana. No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante valorizar ações como as do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas, a Seclimas, que assessora os processos relativos às obras de infraestrutura e regularização fundiária de interesse social, minimizando os impactos negativos ao meio ambiente e promovendo a conservação dos recursos naturais durante a execução de obras públicas. Para isso, a Secretaria conta com profissionais com formação nas áreas de engenharia ambiental, engenharia civil e biologia. Em 2023, a coordenadoria elaborou estudos ambientais para obras de macrodrenagem, pavimentação e drenagem executadas pela Secretaria de Infraestrutura, além da implantação de ciclovias, executadas pela INDEC, e regularizações fundiárias de interesse social, coordenadas pela Secretaria de Habitação e Coab. A Unesco divulgou um relatório sobre as mudanças nos oceanos do planeta. Os dados indicam que 2023 foi o ano mais quente já registrado para as temperaturas oceânicas. O estudo referência foi o State of the Ocean. Segundo o relatório, a temperatura dos oceanos está 1,45 graus Celsius mais alta do que nos níveis pré-industriais.
com alguns pontos excedendo o aumento em até 2 graus Celsius, como o caso do Mar Mediterrâneo e parte tropical do Oceano Atlântico. No Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, os países que assinaram o documento se comprometeram a manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius, comparados à era pré-industrial. O estudo também mostrou que, enquanto a temperatura da atmosfera flutua entre aquecimento e resfriamento, os oceanos estão aquecendo de forma constante, como uma panela de pressão dentro do forno. Esse aumento de temperatura colabora para a subida dos níveis dos mares a partir do derretimento das camadas polares. Nos últimos 30 anos, o nível dos mares elevou em 9 centímetros. Um mergulhador descobriu em Venice, na Flórida, uma presa de mastodonte de mais de 1,5 metro de comprimento, que se acredita ter entre 10 milhões e 500 mil anos de idade. Os mastodontes são animais pré-históricos da família Mamutidae. São distantemente associados com os elefantes que conhecemos hoje e habitavam a América do Norte e Central no Mioceno, a 4ª época da Era Geológica. A sua extinção aconteceu entre 10 e 11 mil anos atrás. Alex Lundberg, de 29 anos, aproveitava a praia quando descobriu o fóssil enterrado na areia. A presa está intacta e pesa cerca de 27 quilos. O achado pode ter o valor de $5 mil, cerca de R$25 mil. A ideia é compartilhar a descoberta com o Museu de História Natural da Flórida. O vídeo de um tubarão-lixa ou lambaru encalhado nas areias da Praia do Coqueiro, em Luiz Correia, no Piauí, viralizou nas redes sociais. Na imagem, os banhistas tentam devolver o animal para a água. O destino turístico costuma ser bastante frequentado. Segundo a professora doutora Edna Cunha, do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, o comportamento não é normal e demonstra que ele pode estar ferido ou doente, já que o animal é subaquático e vive submerso. A professora ressaltou a coloração avermelhada na parte ventral do animal, que, por ser atípica, pode indicar algum processo hemorrágico. Só um evento assim justificaria ele vir para a superfície e ficar encalhado. A espécie de tubarão é típica do litoral piauense e característico pela cabeça larga, achatada, com olhos e dentes pequenos. Chegam no máximo a 3 metros de comprimento, sendo as fêmeas as maiores em tamanho. A especialista alertou para os cuidados em manejar um animal como esse, tanto para os banhistas quanto para o animal, que às vezes recebe chutes na tentativa de devolvê-lo para a água. Hoje nós vamos mostrar aqui uma atividade que mexe com muitos números e é preciso ser fera na área de exatas. A partir de agora, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, pessoal, hoje a gente vai falar sobre estaticista. Então, se liga aí, bora! O trabalho é planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos. Os trabalhos de controle estatístico, de produção e de qualidade. Também efetuar pesquisas e análises estatísticas. Elaborar padronizações estatísticas. Fazer perícias em matérias de estatística. Também assinar os laudos respectivos. Além de emitir pareceres no campo da estatística. E para concluir, assessorar e dirigir órgãos e sessões de estatística. Bom, é isso aí, pessoal. E para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Luciana Nutti, que vai falar um pouquinho sobre o dia a dia, como funciona, não é, a profissão de estaticista. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente aqui. Eu que agradeço o convite. Gosto muito da minha profissão. A gente usa também estatística, né, como profissão, em vez do estaticista, que é o mais correto. Assim, eu gosto muito. Eu hoje estou na área acadêmica,
Então, é uma parte também importante. Mas o que eu acho muito interessante da estatística é que a gente pode trabalhar em qualquer área, qualquer área. Então, eu estou na área acadêmica, eu trabalho muito na área da saúde, trabalho com dados médicos, de saúde mesmo, mas, assim, o campo é muito amplo, assim. As pessoas trabalham em empresas, em bancos, em seguradoras, no esporte, hoje tem muita estatística do esporte também, assim. Então, qualquer área que a pessoa queira trabalhar, a gente precisa muito dos dados e saber analisar esses dados. Então, hoje está muito fácil a gente ter acesso a dados, mas o importante é conseguir entender o que eles dizem, né? Então, hoje a gente consegue bancos de dados de 1 milhão, 2 milhões, dados de 3 milhões, 1000, né, mundial, assim. E com os computadores que a gente consegue trabalhar com grandes bancos de dados, com muita informação, mas precisa de alguém que entenda essas informações. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, você citou aí o nome, né? O correto, então, é falar estaticista, mas informalmente, não. Não, a gente usa estatístico e estatística mesmo. É, o que é mais conhecido, né? E você estava falando, então acho que vem de família, porque seu filho tá fazendo também, né? Ou fez? Ele está fazendo, ele entrou esse ano agora, está fazendo a graduação. Hoje as universidades também estão mudando alguma coisa, porque eles estão incluindo, algumas universidades já incluíram estatística e ciência de dados, então é uma profissão que ela está mudando bastante. Com a ideia da computação junto, da inteligência artificial. Então, a gente sempre trabalha assim, com dados e hoje, como cresceu muito, já tem algumas universidades que trocaram a estatística só por estatística e ciência de dados. Olha só. E várias pós-graduações também em ciência de dados. O que muda da ciência de dados para a estatística? É a computação. Essa parte computacional que melhorou muito, aumentou muito, então que os estatísticos mais antigos tiveram menos essa parte computacional de inteligência artificial e hoje já está crescendo muito, né? Como funciona o dia a dia de uma profissional dessa área, de um profissional dessa área? Enfim, conta pra gente, né, quais são as principais funções para o pessoal que está em casa. Olha só, a Luciana falando, me interessei, achei bacana, quero seguir. Como que é o dia a dia? Conta pra gente. Bom, basicamente são análise de dados, então a gente trabalha muito com número, com informações, e a informação vai ser do que você gosta de trabalhar, geralmente. E então, assim, a gente trabalha muito gráfico, tabela, grandes bancos de dados. Olha só, então, tem que ser bom de exatas, né, Luciana? Tem que ser bom de exatas, tem que saber de número, tem que saber um pouco de programação também, que é importante. Bom, e o mercado, como é? O mercado está aquecido, para a galera que já se formou, né, em estatística, para o pessoal que tem interesse de seguir essa área. O mercado é legal, o mercado dá oportunidades, é um mercado competitivo. O que você pode falar sobre isso, por favor, Luciana? Tem muito mercado, assim, é uma coisa, impressionante até, assim, há algum tempo atrás saiu que é uma das profissões que tem uma remuneração boa, uma das melhores remunerações hoje, por ser essa coisa um pouco mais nova, né, da gente conseguir entender esses dados, e hoje a gente tem muito acesso aos dados, então está sendo muito valorizada, né. Algumas outras profissões competem com a gente, alguns outros cursos. Quais, por exemplo? Assim, a computação, as engenharias, algumas engenharias também. Engenharia da computação, principalmente. Principalmente, Então, muda um pouco, né? O foco é diferente. Qual a principal diferença, assim, para o pessoal entender direitinho? São as análises de dados, as técnicas de análise de dados que a gente precisa conhecer para entender bem a estatística, para entender bem o que aquele monte de número está querendo falar para a gente. Bom, quando a galera aí que está em casa assiste na TV, algum jornal, que fala, olha, segundo dados estatísticos, né,
É bem por aí, né, Luciana? Isso. Não imagina, talvez, o pessoal que esteja em casa, o trabalho que dá para fazer tudo isso, né? Exatamente. Quando a gente vê assim, 10% Isso. tem uma doença ou tem alguma coisa, esse 10% deu muito trabalho até a gente conseguir estimar esse valor. Bom, quais as dicas que você dá para o pessoal que tem, de fato, interesse em seguir nessa área, né? Que gosta, como que tem que estar sempre se atualizando, estudando muito, desde a época do ensino médio, principalmente com as matérias de exatas, né? Como a gente já disse. Quais as dicas que você deixaria para o pessoal? Conhecer bastante de computação, de planilha de dados, de programação, isso é uma coisa importante, então desde o ensino médio ter acesso, né, a isso, usar esses programas, essas planilhas de computador, já ajuda bastante, e assim, gostar da matemática. Tem que... Isso é fundamental. Né? Como é o curso na faculdade? É um curso difícil? É um curso difícil. Eu imagino. Eu não me daria muito bem, né? Eu sempre gostei mais de humanas, viu, Luciana? Mas é um curso assim, que tem muita parte de cálculo, então todas as básicas das engenharias, de outras profissões, a gente também faz, né? Logo no começo do curso, e tem muita teoria, tem muita coisa assim, que depois, mais para o final, vai virando uma coisa mais aplicada e que a gente consegue enxergar bem o que está acontecendo. Quais são os principais campos de atuação? Onde que uma profissional dessa área pode trabalhar, né? Imagino que sejam muitos lugares, né? Empresas. Sim, são muitos lugares, empresas. Os bancos e as seguradoras são as mais, que empregam mais, assim. A área acadêmica, a área da saúde, agora tem também, né, na área de esportes. Então, qualquer coisa que precise de dados, a gente tem, né? A gente tem acesso, tem... trabalho para fazer. Pois é, na área de esportes realmente entrou com tudo, né? A gente vê nos principais clubes aí do Brasil, né? O departamento de estatísticas, né? Questão de chutes, né? Uma série de coisas. É um mercado que está aquecido também na parte de esporte? Sim, bastante. Assim, tem crescido muito. Assim, a gente vê, tem jogadores de tênis que eles têm um estatístico que acompanha para saber como é que vai ser o adversário, o que ele erra mais. Eu particularmente, né, gosto muito de esporte, né? Trabalhei muitos anos cobrindo esporte e faz toda a diferença, né? Você também, claro, além do preparo físico, da parte técnica, tática, emocional, também essa parte, né? Estatísticos, para você, dados estatísticos para você saber exatamente qual o seu ponto forte, o seu ponto fraco, né? Como está o adversário, né, Luciana? Uhum. Não, é importantíssimo a gente conhecer todos os dados do que a gente está trabalhando. Então, o mercado de trabalho é muito amplo mesmo, assim, porque hoje a gente precisa desses dados em todas as áreas, praticamente. Todas as áreas. E aqui na universidade eu dou aula em vários cursos. Eu dou aula desde a medicina, psicologia, na matemática, então na fisioterapia, todos os cursos, todo mundo precisa de alguma coisinha de estatística. Para humanas não? Para humanas tem na publicidade. Jornalismo não, que eu não tive. Jornalismo não, né? O meu mais velho fez jornalismo também. Mas publicidade não. Publicidade tem. Aliás, desculpa, publicidade sim. Sim, publicidade. Publicidade tem mais... Também precisa de alguma coisa no marketing, tudo, né? Com certeza. É isso aí. Quais são as considerações finais sobre a profissão? Por favor. É uma profissão que eu recomendo muito, que eu adoro. A grande vantagem que eu acho é que você pode trabalhar na área que você quiser. Então, você gosta do esporte, dá para você trabalhar com esporte, você gosta da saúde, dá para você trabalhar com saúde, você gosta de bancos, dá para trabalhar também. Então, é uma área... Eu achei muito legal, Luciana, essa de esporte, né? Muito bacana. Seus filhos torcem para que time? Para o Guarani.
Guarani. Então, de repente, o mais novo que está fazendo, né? Pode trabalhar no Guarani um dia, né? Então, quem sabe. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Tchau. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, o tempo segue com pouca nebulosidade e nada de chuva, então é tempo estável, aberto, céu azul. Sobre as temperaturas, sem mudanças. Mínima de 15 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.